Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Como que você escolheu o Neto para ser o seu parceiro? Porque eu vejo que você, assim, é bem... Pelo menos a imagem que você passa é que você é seletiva com tudo na sua vida. Como escolher alguém para ficar do seu lado e com essa crença que você tem de que casamento é para sempre? Uhum. Vou te falar. A cagada. O erro foi que eu descobri... Porque esse negócio do sair não é uma opção, que é inclusive um dos assuntos que com certeza vai estar no arquivo, porque sempre gera um burburinho. E eu sempre preciso deixar muito claro, e eu vou deixar muito claro mais uma vez, que eu não estou falando de mulheres e homens que sofrem violência em casa. Eu estou falando sobre o relacionamento que se forma de uma forma normal. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Jordan Peterson. Você conhece ele? Só vou te recomendar milhares de coisas. O Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense que escreveu o 12 Regras para a Vida, que tem cara de autoajuda, tem nome de autoajuda, tem título de autoajuda, mas pode ir que é maravilhoso. E ele ficou muito conhecido, muito proeminente uns 2, 3 anos atrás, quando no Canadá houve a coisa da lei para estabelecer que os pronomes neutros fossem usados por lei, e ele foi contra a questão da lei, e não contra a questão do pronome existir, mas de ser uma imposição na fala, porque isso feriria o free speech, né? O livre discurso, o livre... como chama isso aqui? Free speech é a... Não conheço esse termo em inglês. A liberdade de expressão. Ah, tá, a liberdade de expressão. Isso, e ele ficou muito famoso naquela época, mas ele é um cara excepcional, ele é um psicólogo comportamental, e ele é excepcional. Eu, no caminho todo pra cá, tava ouvindo o Jordan... O tempo todo eu tô ouvindo ele, eu gosto muito dele. Mas é que tem muitas... audiobook ou ele é que tem muitas palestras, entrevistas, aulas. Ele ficou bem famoso porque ele começou a publicar pedaços de aulas dele na faculdade de psicologia. E um pedaço dessa aula chama What's the Real Reason for Marriage? Que é qual é o real motivo do casamento. E aí é um vídeo de 5 minutos em que ele fala... O real motivo do casamento não é... E aí você precisa ter muita, muita sabedoria para entender isso e não surtar. Mas não é o amor eterno ou a felicidade eterna. Isso tudo não é um motivo. Isso tudo pode vir junto. Mas o motivo do casamento é ter segurança. Então é eu falar para você, Emi, nós vamos ficar juntas até o final da vida. Bom, isso coloca um tipo de boundary, né? Um tipo de limite aqui em volta, que é o seguinte, bom, se nós não vamos nos separar, então nós vamos ter que fazer isso aqui ficar bom. Porque não pode sair daqui. É como se nós duas fôssemos presas aqui nessa sala e falar, vocês vão morrer aí. A gente vai morrer em pé de guerra? Não, né? A gente vai ter que dar um jeito. E quando a gente brigar, a gente não vai falar, cara, a gente vai ter que ficar a vida inteira aqui. Dá pra gente tentar chegar num consenso? É isso. Então, ele fala, nesse vídeo, ele fala, as pessoas dizem, eu gosto de ter a ideia da possibilidade do divórcio, porque isso me faz sentir liberdade. E aí é engraçado que ele fala, free, huh? You wanna be free? Yeah, I'm sure you do. Porque ele tá querendo dizer assim, quando na verdade você não tem certeza de que aquilo ali é pra sempre, você não vive em liberdade, você vive com medo. Você vive feito um gato escaldado, porque você sabe que a qualquer erro grave que você cometeu, o outro vai te deixar. E aí você, de repente, por causa disso, não quer comentar sobre um trauma que você tem de infância e isso te deixa muito pra baixo. E aí essa pessoa vai insistir pra tentar saber disso, porque ela nota que isso te deixa pra baixo e você vai ficar puto porque você não quer falar. E aí ela vai ficar mais puta ainda porque você não quer falar. E aí vocês dois vão brigar e, na verdade, vocês estão todos brigando porque vocês têm medo de serem deixados. Então, quando a instituição bota até que a morte o separe, a ideia é, você tá seguro aqui. Então, você tem espaço pra melhorar. Então, quando eu descobri esse vídeo, eu tava com o Neto. Aí eu falei... Tipo, já tinha escolhido. Eu falei, já não foi. Vou sair daqui. Foi isso mesmo. Eu acho que eu tava com o Neto uns 2, 3 anos. Esse vídeo caiu na minha mão. Eu olhei... Foi 5 minutos de vídeo. Eu falei, faz todo sentido. Porque eu tenho também na minha cabeça já a ideia do cristianismo, do casamento ser para sempre. E eu sempre falei que a visão do cristianismo de um relacionamento é perfeita.
Porque a ideia no cristianismo é que o homem ame a mulher como Jesus amou a igreja. E a igreja se submeta a Jesus e a mulher se submeta ao homem como a igreja se submete a Jesus. Quando a gente fala isso, as pessoas não entendem. Elas falam, então ela tem que ser submissa, ele manda nela. Não, a igreja não é submissa e ele manda nela e isso é ruim. A questão é, ele está lá para ela, para dar a vida por ela, e ela vive para adorá-lo por isso, entende? Isso é uma analogia, não é o que tem que ser com o seu marido. Mas eu já tinha isso na minha cabeça, de tipo, não, isso funciona, não há dúvida, funciona. É que a gente não consegue fazer. É mas bem difícil, é algo bem muito difícil. Mas funciona, certo? Mas eu entendi totalmente, realmente, olhando por essa perspectiva. Se você não pode sair dali... Você vai fazer ficar bom. Tem que, porque daí né? o que as pessoas, Tem quando não entendem, falam, então você vai ficar aí mesmo se tiver ruim? Porque eu vou fazer ficar bom. Porque essa coisa do falar assim, não tá bom, também não vou atrás, já conversei, não vou conversar mais, isso é típico de quem pode sair. E aí você vai sair de quantos casamentos ao longo da vida? Todos. É o que tá acontecendo bastante ultimamente. As pessoas vão saí, um casamento e quando eu falo, isso é importante porque casando. Eu saí de relacionamentos antes. Por isso que eu tô te falando, como você escolheu o Neto? Eu não escolhi. É que quando esse pensamento, quando esse conhecimento chegou pra mim, era ele que tava ali. Se esse pensamento tivesse chegado pra mim no meu relacionamento anterior, eu teria feito o mesmo. Entende? E como é que faz quando só um dos lados tá com essa firmeza de não, vou fazer dar certo, vou no meu limite, até onde... Pensa que lá em casa não foi, os dois viram o vídeo. Então. Demorou. Não, eu mostrei pra ele, mas não necessariamente. E eu vou te dizer o seguinte, o começo do meu relacionamento com o Neto foi muito turbulento, muito. A gente brigava todos os dias, e eu tô falando de brigar feio, eu tô falando de eu ter ido pra cima dele umas 2, 3 vezes. As pessoas olham a gente hoje falando, não imagino sobre o quê? Nossa, mas qualquer coisa. Foi feio. A gente tinha uma piadinha, sabe aquela placa que fica em fábrica, estamos sem acidentes há 3 dias? Sabe assim? O nosso máximo tinha sido 3 dias e tinha acontecido 2 vezes em 2 anos. A gente brigava todos os dias. Quando eu vi esse vídeo, e eu falei, porque eu vivia nessa de, será que eu tenho que sair daqui? Não era pra eu estar aqui. Cara, eu acho que eu ia ser mais feliz sem estar aqui. E qualquer amigo que vivia comigo, ou que convivia, ouvia nós dois, com muita razão, falava, gente, sai daí, isso não é pra vocês, não é isso, não é saudável, não tá fazendo bem, não sabe essa coisa toda que, na verdade, tem razão de ser dita? E aí, então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, faz sentido, eu vou ficar. O Neto só conseguiu sentir segurança quando eu dei segurança pra ele. Entende? Então eu precisei puxá-lo pra isso. Alguém tem que tomar iniciativa. Alguém tem que tomar iniciativa. E aí assim, mas e se eu tomar essa iniciativa e ele não? É o risco que se corre. Bem-vindo à vida, cheia de riscos de dar errado. Mas é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Requer muito mais sabedoria da mulher ou do homem, se for ele no caso, muito mais. É o risco. É porque... O próprio Peterson fala isso, tipo, ele fala, what's the alternative? Qual é a alternativa? Você quer fazer então o quê, então? Entende? É a única, eu vejo como a única chance de... E você não está dizendo que as pessoas têm que fazer isso na vida delas também, né? Mas, é o que gente, funciona pra você. Eu fico, tão triste da gente ter que deixar claro, entre adultos, que nós não estamos dizendo o que vocês têm que fazer, que eu estou dizendo sobre o meu casamento. Só para você ter uma ideia, do quanto isso as pessoas têm pouca noção disso, eu nunca dei um conselho para um amigo meu dentro dessa linha de raciocínio. O Eric, que vai vir aqui em algum momento, vai te falar. Porque no relacionamento anterior do Eric, eu já pensava desse jeito e eu falava para ele, eu acho que você tem que sair daí. Entende? Então não funciona para todo mundo. Sim. A pessoa tem que ter a sabedoria de analisar. Não, realmente eu tô aqui, é água batendo em pedra, nada vai mudar. Exatamente. Mas que pelo menos ela... Até porque tem o seu limite também. Porque eu tô dizendo isso, mas eu conheço o meu limite também. Porque o limite não é só apanhar. Porque quando eu falo, olha, para caso de violência isso não vale. Sim, mas e se não for apanhar, mas for, sei lá, um abuso mental muito forte? Talvez esse seja meu limite. Talvez nesse momento eu fale, olha, para mim isso aí não era uma opção, mas eu preservo minha vida e minha cabeça, talvez mais do que... Você entende? Então, assim, cada relacionamento tem sua própria dinâmica. A gente tá falando, lógico, de um modo muito geral. Realmente tem que deixar claro para as pessoas. Aqui também? Mas, sei Todo lá, né? lugar, né? Sei lá. Mas eu quero resgatar um pedacinho da nossa conversa aqui, antes, nos bastidores, que a gente estava falando de corpo, de mostrar e tal. E aí eu comentei com a Lara que eu vi umas fotinhos dela lá, das antigas, né? Que ela mostra de bumbumzinho pra cima lá na piscina. Bundinha E você falou, eu não posto mais porque o Neto não deixa. Neto não deixa, eu respeito, Neto não deixa. Tem isso, que é assim, ó.
tem coisas que eu não quero abrir mão de fazer na vida. E aí o neto vai ter que entender. E tem coisas que o neto não quer deixar de fazer na vida. E o trabalho dele vai ser me fazer entender. Mas tem coisas que eu não faço questão. E que não custa abrir mão. A chave tá aqui. Não custa abrir mão. Se arquivar uma foto que deixou ele desconfortável, fosse uma coisa que é importante pra mim, seria o meu trabalho convencê-lo do porquê aquilo não vai sair dali, porque é importante pra mim ter aquilo ali. É que sobre essa questão, não é importante. Não me custa nada. Aí, assim, eu vejo os ciúmes como uma coisa triste, muito triste, do tipo, eu tenho muita pena de quem sente. Eu imagino o quanto sofre a pessoa que sente. É ruim sentir ciúmes. Você é ciumenta? Já fui bem ciumenta do tipo de me envergonhar, o tipo de namorada que eu era. Mas enquanto de você rede social. Isso. Não é sofrido? É sofrido. Não é horrível. É horrível. Então, horrível. se te amo, se você é tudo pra mim, eu não quero que você sinta essa sensação. Porque eu ia querer que você sentisse isso. Então, assim, o máximo que eu puder fazer pra que você não sinta isso, eu vou fazer. Aí, assim, mas e se for doentio? Não, você vai notar o ponto de corte. Você vai notar. Porque uma coisa é ele falar, amor, pô, você tá sem sutiã, só de calcinha pra trás. Amor, tira, porra, eu fico mó com ciúmes e tal. Isso é ok. A outra coisa era, por exemplo, eu tá vindo aqui com a saia assim e ele falar, assim não sai. Não é isso. Não é isso. E a gente em casa, você que tá vendo, todo mundo sabe o ponto de corte. E aí eu sei que alguém vai dizer, mas tem mulheres que não sabem, eu sei, mas nós estamos falando de uma coisa geral. E na coisa geral o neto também abre mão de fazer coisas que pra ele não teria problema nenhum, e eu falo pra ele, não, amor, isso me incomoda. Então pra mim, só dá certo esses acordos se a base for amor. Entende? Então assim, amor, eu te amo muito, você me ama muito, nós nos amamos muito, então assim, eu não quero que você sofra. Isso te faz sofrer? Faz. Pra mim não custa, tira. Uhum. Então é por isso até quando alguém diz assim, como é aí quando cada um quer uma coisa? Eu falo, quando um quer uma coisa, o outro vai querer também. Por quê? Não porque é natural, porque nós somos diferentes, mas porque se ele quer muito, e ele me ama e eu o amo, ele vai conseguir me fazer querer também, explicando pra mim o quanto aquilo é importante pra ele e eu vou querer fazê-lo feliz. Que é o lance do carro. O Neto gosta muito de carro. O negócio dele é carro. Eu não vejo nada nesse negócio de carro. Eu fui ter meu primeiro carro agora, porque ele me deu. Eu nunca tive, por mim nunca teria. Não ligo. E aí, assim, ele quis comprar um carro muito caro, eu diria, de jeito nenhum, jamais vai comprar um carro, vai gastar todo esse dinheiro num carro. Se aquilo é tão importante pra ele, se ele me explica o quanto aquilo é importante pra ele, se ele me faz entender que aquilo é importante pra ele, se eu vejo o brilho no olhinho dele com aquilo, não só eu concordo, quanto eu dou o carro de presente, que foi o que aconteceu. Então, assim, é isso, é fazer o outro entender em amor o que você quer. E não impor que você faça. É importante você deixar claro isso, que é o amor, o motivador dessa negociação. É tipo uma negociação mesmo, que vai acontecendo durante todo o relacionamento, né? Essa coisa de explicar por que aquilo é importante e sempre tentar esse equilíbrio. Um cede aqui, outro cede ali. Porque o perigo realmente está quando o motivador dessa negociação é um orgulho, é e você sabe por que um capricho, difícil? Simplesmente querer impor a vontade. E sabe por que é difícil essa negociação? Porque essa negociação, eu falo uma frase que a Vicky, minha amiga, não gosta, mas eu digo que no amor ganha quem perde. Porque essa negociação, ela implica vulnerabilidade. E as pessoas confundem vulnerabilidade com fraqueza. E ninguém quer ser fraco. E não deve querer mesmo. A fraqueza é uma coisa extremamente perigosa que leva um predador para a tua jugular. A vulnerabilidade não é o que leva o predador para a sua jugular. Então, se eu tenho, agora falando lá em casa, se eu tenho algo que eu quero que o Neto entenda, eu me abro em vulnerabilidade. Porque eu parto do princípio de que ele me ama. Então, é mais fácil que eu consiga aquilo que eu quero. Se eu falar para ele, meu amor, isso me machuca, não faz, por favor, do que se eu falar, homem meu não faz isso. Que é o jeito como ele consegue que eu arquive aquela... Ele não vira pra mim e fala, mulher minha não fica pelada ali. Ele vira pra mim e fala, nossa, amor, eu fico tão triste com um troço desse. Pronto, é vulnerabilidade. Então, se quando ele entra, por exemplo, se entrou pela porta lá do apartamento, se, por exemplo, fosse importante pra mim que ele me desse o beijo. Eu não sou muito do toque, apesar de eu, lógico, gostar do toque dele. Então, assim, se um dia ele entra atarefado e a gente só fala um oi de longe, eu não me importo. Mas vamos dizer que eu me importasse. Se ele entra atarefado, ele não notou isso, pra ele não é tão importante, e ele sai pra fazer as coisas dele, e eu fico aqui pensando, nossa, não me deu nenhum beijo. Se depois, mais tarde, eu viro pra ele e falo, pra você é fácil, né? Porque assim, eu não existo, né? Nem me deu um beijo a hora que entrou. Não, tá certo, tá?
olha a situação que eu vou criar. Eu não vou conseguir esse beijo. Mas se eu me abro em vulnerabilidade, se eu falo pra ele, amor, você acredita que... Ai, amor, que eu sou tonta. Você acredita que por que você não me deu beijo? Eu fico aqui pensando que você não me notou, que você não gosta de mim, que você... Ele te ama. A gente parte do princípio que você casou com, não contra. Então, assim, se ele vê você vulnerável, machucada, é more likely, né? É mais provável que ele vá lá te pegar e falar, não, meu amor, desculpa, foi um atraso meu, uma loucura minha aqui, mas eu vou prestar mais atenção. Entende? Então, a negociação do amor funciona na vulnerabilidade, não no embate de cabeça. Você acha que o amor é uma escolha? Acho. Porque apesar de eu ter um público menor feminino, já apareceram algumas mulheres me perguntando, inclusive uma recentemente perguntou, Amy, eu não tô mais, eu não sinto mais pelo meu marido que eu sentia antes, eu não sei se eu me separo dele, se eu mantenho um relacionamento e tal, e é essa dúvida que as pessoas têm. Como faz quando aquela, sei lá, você tá com um cara e não tem mais vontade de fazer sexo com ele, sabe? Como é que faz pra resgatar isso? Eu penso... Né? A faísca, sei lá. A gente sabe que paixão, ela tem um tempo, né? Um limite, Pra mim, o grande negócio é assim, é a expectativa que tá errada. Porque nos ensinaram os nossos avós que... Porque não pense também, os nossos avós ficaram casados 30, 50 anos, isso não significa que seja um sucesso, tá? Porque eles ficaram casados 30 anos, mas foram infelizes 20, ou seja, onde tá o grande trunfo nisso? Não tem. Mas uma coisa que eles não ensinaram é que nesses 30, 20 anos, não seria exatamente isso o tempo todo. Então, eu penso que o relacionamento, assim como seres humanos, são de fases. Você tem uma fase que você está mais a fim de treinar e uma fase que você está treinando menos. E tem uma fase que você não quer ver um halter na tua frente. Você tem uma fase que você está comendo mais doce do que o normal e uma fase que você só gosta de doce. E uma fase em que você topou ficar sem doce um tempo. E conseguiu. A outra você topou, mas não conseguiu. Olha quantas nuances diferentes. Então, o relacionamento, a gente tem a ideia de que ele precisa ser como nos 2 primeiros anos. Passamos a fase da paixão, a fase do coelho. Que a gente não, né? Não para, não pode, não, mas é assim, olha, a gente não... Qualquer lugar, qualquer hora. Gente, era na cozinha, não dava tempo de chegar ao quarto, porque era muito longe o quarto da cozinha, não é? E a gente tem isso na cabeça e acha que vai ser assim sempre. E aí, nisso, Amy, com você e com o Eric, são as pessoas que eu gosto de conversar para dizer assim, olha, eu acho que fica um peso pra galera de achar que a vida toda vai ter esse vucu-vucu gostoso que vocês contam pra gente. Então, lá em casa, eu tive essa conversa com ele e dizia, olha, estamos descobrindo juntos. Nunca fiquei tanto tempo com uma pessoa. Mas eu acho que a gente vai ter a época que vai baixar, que vai... ficar sem um pouco. E depois, sabe? Porque fica essa coisa de todo mundo falando, não, lá em casa sexo é 3 vezes por semana, sexo é 3 vezes. Eu falo, dá 5, 6 anos, 7 anos e me conta se sexo é 3 vezes por semana. E se for, tem alguma coisa errada com você também, viu? Precisa ver o que é isso aí que não tá certo. Mas assim, sabe? Essa expectativa. E pra mim que a gente tem que estar pronto pra não ter o elefante branco na sala. É isso que eu falo pro Neto. O que não pode estamos sem transar uma semana e ninguém falou nada. Isso não pode. O que acontece lá em casa é a gente olhar um pro outro cansado e falar, ai, amor... Amanhã a gente vê isso? Não, amanhã a gente vê isso. De segunda não passa, hein? De segunda não passa. Aí na quarta-feira a gente vira e fala, ai, amor do céu, cansada ainda, hein? Sabe? Enquanto tem essa conversa, enquanto ainda tem brincadeira, porque assim, você pode não ter transado, mas tá com a mão em você, tá de mão dada, dá beijo na boca, tá ter cheiro e tal. Você entende? Enquanto não tem o elefante branco na sala, tem a conversa, tem a brincadeira e tem intimidade, pra mim, tá tudo certo. Então, o negócio, voltando no começo da pergunta, eu entendo que a gente vai precisar entender que o casamento tem fases em que essa conversa e essa brincadeira, esse toque, é tudo que vai ter. E a gente vai se cobrar pra dizer, mas a gente não tá transando feito louco. Porque não é sempre. Porque existem casais que vão conseguir, outros não. E isso não quer dizer que eles são mal sucedidos na coisa. É verdade. A gente percebe que o relacionamento começa a desandar quando uma das partes perde a vontade de tentar consertar, de tentar conversar. Sei lá. Quando começa a guardar pra si. Não tá mais tendo, então... Vou começar a dar bola pra aquela ali que tá me dando mole. O espaço, né? Abrir o espaço. Aí abrir o espaço já era. Desanda. É desse jeito. Que é o que acontece geralmente com traição também. Sim. A primeira vez a pessoa fica nervosa. Traiu uma vez e o que conseguiu esconder não aconteceu nada. Que quando você volta pra casa, você sente que matou alguém e que tá todo mundo vendo. Eu já estive em todos, eu já traí, já fui traída. Eu sei como isso é terrível e tal. Agora você vê, isso na minha visão é diferente em um relacionamento
um namoro, que namoro é teste, ou num casamento onde a promessa de ficar pra sempre aconteceu. E isso é um troço que sempre dá chabu lá no meu Instagram. Quando me perguntam se eu perdoaria uma traição, eu digo que sim. Já viu esse chabu? Que daí fala, lá, corna, corna, não sei o quê. Lá, é pau mandado aí, dependente dele, não sei. Pensa, de novo, eu parto do princípio que nós estamos casados porque nós nos amamos mais do que qualquer coisa. Se um dos dois cometer um tremendo de um erro, isso não quer dizer que foi sem querer, porque quando eu falo do negócio do erro, não é erro, é escolha. Sim, se alguém escolher errar desse jeito, se um dos dois escolher errar desse jeito, primeiro que a gente sabe que a traição nunca é um negócio tão... Tem todo um esquema acontecendo há muito tempo, né? Tem sempre alguém que desistiu, como você disse, o outro também deixou, e assim vai. Se isso acontecer, o fato de eu dizer eu perdoaria, não quer dizer que não me arrasaria. Não quer dizer que nunca mais o nosso casamento seria a mesma coisa. Não quer dizer que para sempre a gente carregaria esse fardo. Então, assim, quando você quando você aperta o gatilho, a tua vida vai mudar para sempre. Ainda que você apertou o gatilho certo para preservar a tua vida, você vai ter que responder por isso. Então, assim, por mais que eu diga que para mim teria o perdão, não quer dizer que eu não teria que lutar muito para perdoar. Porque realmente é uma dor. E é importante que o outro saiba disso. O outro sabe, né? Porque daí eles me dizem, mas o Neto sabendo disso, ele não se sente... Não, porque não é psicopata, caramba. Não me parece... É que às vezes pra nós parece lógico, né? Pra mim parece tão lógico que não, gente. É uma conversa que nós temos em casa, né? A gente não quer que isso aconteça. Mas é que eu penso sobre perdoar, não sei esquecer. Eu penso que perdoar é o ato ápice do amor, porque significa eu ter uma humildade tão grande de eu dizer... Eu não faria o que você fez comigo, mas eu amo mais você do que eu odeio o que você fez. Nossa. Entende? Pra mim, essa é a frase. É eu te amo mais do que eu odeio o que você fez pra mim. Nossa, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Por isso, lembrei que eu perdi aquela hora. Lembrei. Por isso que uma seguidora uma vez me disse... Eu juro por Deus que agora foi embora de novo. Como assim? Não! Não, pera que eu vou recuperar. Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra vocês saberem quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.